Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Chuvas levam enchente ao rio Sena em Paris e margens ficam inundadas. Anvisa diz que divulgação de eficácia da Sputnik V é boa notícia, mas lista pontos pendentes. Israel diz que forneceu aos palestinos primeiras vacinas contra a Covid-19. Nível dos reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil em janeiro é o menor desde 2015. Indica a OMS. A Alemanha enviará médicos e ventiladores para ajudar Portugal com a crise do coronavírus. O comitê diz que a Olimpíada vai ocorrer independentemente da pandemia. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. As chuvas contínuas em Paris, na França, aumentaram o nível de água do rio Sena ontem. A cheia alagou as margens e moveu os barcos estacionados, geralmente usadas para levar turistas pelas águas que cortam a capital francesa. As embarcações estão vazias por causa da pandemia do novo coronavírus. O nível da água subiu de 2,92 metros no último sábado para 4,15 metros ontem. Trabalhadores que atuam nesses barcos foram convocados para limpar as embarcações tomadas pela água, mas a situação ainda deve piorar. A expectativa é que o nível aumente para 4,5 metros até amanhã. A estátua de Zoave, tradicional indicador das cheias do rio Sena, estava inundada até os pés. Ainda é bem menos do que em outras enchentes, como as ocorridas em janeiro de 2018 e junho de 2016, que submergiram a escultura até as coxas. Bom, vamos à próxima notícia. A Anvisa divulgou uma nota hoje afirmando que a divulgação da eficácia de 91,6% da vacina contra a Covid-19, a vacina russa Sputnik V, é boa notícia, mas que precisa ter acesso aos dados completos para decidir sobre a segurança do imunizante. A Anvisa também destaca que o estudo publicado sobre a eficácia do imunizante foi feito com a vacina armazenada em formada líquida a 18 graus abaixo de zero, mas a farmacêutica responsável pela comercialização da Sputnik V no Brasil pretende apresentar o imunizante em outras condições de temperatura e conservação diferentes do produto que trata o artigo. Em nota, a União Química, que pretende produzir a vacina no país, diz que toda a documentação referente ao pedido de uso emergencial da Sputnik V no Brasil, apresentado à Anvisa, reflete exatamente as mesmas condições de fabricação, armazenamento e provas clínicas da Sputnik V adotadas na Rússia. Após a divulgação da nota da União Química, a Anvisa reforçou o seu posicionamento. A vacina é a quarta a ter resultados publicados em uma revista, depois das vacinas da Pfizer e BioNTech, da Oxford e AstraZeneca e da Moderna, e quando isso acontece, significa que os dados foram revisados e validados por outros cientistas. Até agora, apenas 2 vacinas receberam autorização de uso emergencial e estão sendo aplicadas no Brasil, a de Oxford e a da Coronavac, que é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A Sputnik V ainda não está sendo testada no Brasil, mas a Anvisa está analisando um pedido da farmacêutica União Química para que os ensaios de fase 3 sejam feitos no país. Em nota, a Anvisa disse que existe um pedido da empresa de estudo de fase 3 em aberto na Anvisa. Este pedido está com pendências apontadas pela Anvisa e que estão sendo providenciadas pela empresa. Bom, vamos à próxima notícia. O governo de Israel informou ontem que forneceu aos palestinos o primeiro carregamento de vacinas contra a Covid-19 em um total de 2.000 doses da vacina da Moderna. As vacinas foram transferidas para a Cisjordânia, ocupada, e serão usadas por equipes médicas da Autoridade Palestina. De acordo com um comunicado do COGAT, a ligação militar de Israel com os palestinos. O Ministério da Saúde palestino confirmou a entrega em um comunicado divulgado na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, dizendo que administrará as doses em profissionais de saúde que trabalham em instalações onde tratam pacientes com coronavírus. O Ministério disse que espera receber mais de 50.000 doses de vacinas nos próximos dias, mas não revelou a fonte. Israel reservou 3.000 doses adicionais para os palestinos, segundo uma autoridade do COGAT. Israel emergiu como um líder mundial na vacinação de seus cidadãos.
A autoridade palestina tem tentado separadamente garantir suas próprias doses e encomendou um lote da vacina russa Sputnik V. Os palestinos também receberão de 35 mil a 40 mil doses do programa global de compartilhamento de vacinas COVAX nas próximas semanas, segundo disse um representante ontem da Organização Mundial da Saúde. Bom, vamos à próxima notícia. O volume de água nos reservatórios de hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil no final de janeiro desse ano foi o mais baixo para o mês desde 2015, apontam dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. No último domingo, os reservatórios dessas hidrelétricas responsáveis por mais da metade da energia produzida no país registravam armazenamento médio de 23,24%. Ao final de janeiro de 2015, o volume médio nessas represas estava em 17,04%. A quantidade de água que chegou aos reservatórios das hidrelétricas das duas regiões foi a menor para o mês em 85 anos. Procurado, a ONS informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021. Já o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que desde o ano passado estão sendo adotadas medidas para garantir a segurança energética do país e permitir a retomada do crescimento econômico após a crise gerada pela pandemia. O baixo nível dos reservatórios é reflexo das chuvas abaixo da média nas duas regiões, e essa situação já provoca o encarecimento das contas de luz em todo o país. Na última sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira amarela em vigor nas contas de luz em janeiro continuaria a ser cobrada agora em fevereiro, o que significa uma taxa extra de R$ 1,343 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança da bandeira tarifária sinaliza que o custo da produção de energia no país subiu. Isso acontece porque em situações como a atual, o governo reduz a geração das hidrelétricas com o objetivo de poupar água e, no lugar para atender a demanda, aciona mais termoelétricas que produzem energia mais cara. O período chuvoso nas duas regiões vai de novembro a abril, portanto a situação dos reservatórios deve registrar melhora nos próximos meses. Entretanto, a recuperação pode não ser suficiente para evitar a manutenção da cobrança da bandeira tarifária e, consequentemente, o custo mais alto da energia no país ao longo de 2021. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que o último trimestre de 2020 foi o pior de todo o histórico em termos de chuvas nas regiões, o que se refletiu no baixo nível dos reservatórios neste mês de janeiro. Por isso, continua ele, falando, desde aquela época o governo já vem adotando medidas para garantir a segurança no fornecimento de energia no país, segundo diz o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp. O ex-presidente da empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia e o atual presidente da empresa de consultoria PSR, Luiz Barroso, avalia que, além da falta de chuvas, restrições na disponibilidade de água para geração de energia contribuem para o cenário desafiador. Em nota, a ONS informou que a crise hídrica dos últimos anos, que não permitiu o enchimento completo dos reservatórios no período úmido, é o principal fator responsável pela situação no sudeste e centro-oeste do Brasil. Segundo o operador, a pouca chuva no último trimestre de 2020 exigiu, sem dúvida, uma atenção permanente por parte do ONS para manter a qualidade e a segurança do atendimento eletroenergético. Apesar disso, reforçou que não há risco de desabastecimento de energia para a população. Bom, vamos à próxima notícia. Os militares da Alemanha enviarão mais de 20 médicos e enfermeiros a Portugal, que está ficando sem espaço nas unidades de tratamento intensivo depois de uma disparada de infecções por coronavírus. Um avião com 26 médicos, enfermeiros e especialistas em higiene, além de 40 ventiladores móveis e fixos, partirão para Lisboa amanhã, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa. Portugal, que no último sábado disse que só 7 dos 850 leitos de UTI dedicados a casos de coronavírus em seu território continental estão disponíveis e pediu ajuda o governo português pediu ajuda ao governo alemão. Hospitais de todo o país, de pouco mais de 10 milhões de habitantes, parecem à beira do colapso no país português.
Ambulâncias às vezes esperam horas devido à falta de leitos e algumas unidades de saúde lutam para encontrar espaço refrigerado suficiente para preservar os corpos dos mortos. A equipe militar alemã também levará 150 leitos hospitalares a Portugal e inicialmente pretende ficar por 3 semanas, segundo disse o Ministério da Defesa de Berlim, na Alemanha. Bom, vamos à próxima notícia. Os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, que foram adiados e estão previstos para julho de 2021, vão acontecer independentemente da evolução da pandemia, segundo afirmou hoje o presidente do comitê organizador local, Yoshiro Mori. A tentativa de acabar com as dúvidas a respeito da realização do evento esportivo ocorre no dia em que o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga prorrogou o estado de emergência em Tóquio e mais 10 regiões do país devido à pandemia. Yoshihide Suga afirmou também que o governo deve começar a vacinar a população contra a Covid-19 em meados de fevereiro. Na última sexta-feira, o primeiro-ministro do país japonês disse estar determinado a realizar a Olimpíada e que o evento será um símbolo de esperança e coragem durante a pandemia. As declarações ocorrem no momento em que os organizadores e o governo japonês insistem na realização da Olimpíada, em meio ao recrudescimento da pandemia no país e no mundo. São 103 milhões de infectados e 2 milhões de mortes em todo o planeta e quase 400 mil casos e 6 mil mortos no Japão até o momento. O país adiou recentemente o primeiro evento do ano vinculado aos Jogos Olímpicos. O pré-olímpico de nado sincronizado, que reuniria atletas de 10 países entre 4 e 7 de março em Tóquio, foi adiado para maio de 2021. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, valeu, tchau!